Prazer falar Presidente, com vocês, hein? eu queria até, em nome do Correio, agradecer a disponibilidade do senhor para conversar com a gente. Para a gente também é um prazer tê-lo agora aqui nessa conversa. Eu sou o Vinícius Doria, repórter do Correio Brasiliense, o Henrique Lessa, meu companheiro aqui na cobertura de política, aqui do Correio. A gente agradece muito aí a sua presença. Vamos lá, vamos começar? Vamos, obrigado, Vinícius e Henrique. Obrigado. Deixa eu Então vamos começar, lá. deixa eu só começar cumprimentando o senhor pela eleição como presidente nacional do PSDB agora. Eu acho que esse é o motivo da nossa conversa virtual agora, né, presidente Tá, muito Marconi? obrigado. Obrigado, viu? Então, Obrigado a presidente, vamos vocês. começar justamente falando sobre a sua eleição. O senhor assume um partido, que a gente vai falar dos problemas do partido nessa conversa, mas já com um desafio, que é preparar o PSDB, que já foi um dos grandes partidos do país, para a próxima eleição municipal, que já começa mês que vem. Nós estamos no fim do ano, em janeiro já começa o ano eleitoral e o senhor tem esse desafio de organizar o partido. A minha primeira pergunta é: com que cara o senhor quer apresentar o PSDB para o eleitorado ano que vem? Bom, o PSDB tem uma história, um legado que todo mundo reconhece. Mas a gente não vive de passado. A gente vive de presente e precisamos despertar a esperança em relação ao que a gente possa fazer. A primeira providência minha, quando da primeira reunião que deve acontecer na semana que vem, será sugerir a criação de grupos temáticos que possam debater temas cruciais aí para o futuro. O primeiro deles, o tema relacionado às cidades, a complexidade das cidades, especialmente das metrópoles, mas também das médias, das pequenas, desafios como transporte municipal, trânsito, planejamento urbano, urbanismo, essas coisas. Depois a gente tem questões sérias como feminicídio, questão da tecnologia, da inovação, da pesquisa, questões relacionadas à segurança. Enfim, a ideia é criar grupos de trabalho para que a gente possa definir uma plataforma política e uma plataforma para gestão. Penso também em criar cursos de formação para os candidatos nossos que vão disputar as próximas eleições. Implantar o PSDB digital, totalmente digital, e buscar atrair jovens. Engraçado, tem muita gente que não gosta dessa polarização, dessa radicalização, desse extremismo. O extremismo nunca levou ninguém a lugar algum, desde que o mundo é mundo. O PSDB tem essa história bonita de contribuições que foram dadas e tem muita gente torcendo para que o PSDB volte a ser protagonista na cena nacional. É incrível como eu recebi mensagens de cumprimento de pessoas que não são da política, empresários, profissionais liberais, pessoas que gostariam de ver o PSDB voltar à cena com um discurso moderno, com práticas avançadas, mas também com ideias que possam não só despertar esperança, mas convencer as pessoas de que nós temos bons quadros, e que nós temos quadros que já fizeram muito, quadros que fazem atualmente. Nós temos 3 jovens governadores, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Nós temos prefeitos em várias cidades importantes do país e estamos para frente, para o futuro, apresentar algo que seja uma esperança para a gente reunificar o país, para a gente ter uma pauta em relação à governança. Eu não vejo, assim, atualmente, o governo federal com planejamento de médio e longo prazo. Isso aconteceu no passado, a gente não tem isso. Então, eu acho que não vai ser um desafio pequeno, é um desafio grande, enorme, porque nós tivemos uma redução significativa da nossa bancada, cometemos um erro gravíssimo, que foi o de não lançarmos candidato à presidência no ano passado. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do partido, desde 89. Só interrompendo, senhor presidente, o senhor aponta esse fator como um dos fatores
principais para esse mau desempenho do partido, essa desconexão do partido com seu eleitorado. Estou errado? Esse é um dos fatores. Eu mesmo acabei sendo prejudicado por isso. Eu fiquei à frente nas pesquisas em Goiás até o último dia, mas o fato de não ter candidato a presidente, a polarização entre um extremo e o outro, o fato também de não ter candidato a governador lá em Goiás, não tínhamos aliança, isso foi preponderante na minha derrota. Eu acabei ficando em segundo lugar. Uma boa votação, mas fiquei em segundo lugar. Agora, isso foi ruim no país inteiro e desidratou o partido. Nós temos hoje uma bancada de 14 deputados. Contando com o Cidadania, da nossa federação, nós temos 19 parlamentares hoje na nossa federação. O PSDB já teve 75, já teve 80 deputados federais. E a consequência disso tudo é a redução significativa também do fundo eleitoral. Com o fundo eleitoral, ele acabou se transformando num instrumento preponderante para as eleições e único para as eleições. Partidos que fizeram mais deputados vão ter um fundo muito mais poupudo, muito mais forte. E teremos esse fundo, vamos procurar utilizá-lo da melhor maneira possível, mas as limitações são grandes. Nós temos uma Vocês já bancada largam reduzida. atrás, né? Nós temos uma reduzida bancada de deputados federais, senadores, aliás, 2 senadores. E esse foi um ponto crucial para a nossa derrota. Eu insisti fortemente, fui voto vencido na bancada, para que o PSDB lançasse o Eduardo Leite como candidato à presidência depois da desistência do João Dória. Mas a maioria preferiu embarcar no projeto da Simone Tebet. Sobre essa questão, presidente, deixa eu lhe fazer só uma pergunta sobre essa questão. A desistência do João Dória também causou o principal PSDB do país, que sempre foi o de São Paulo, passou 30 anos no poder. Entre prefeitura, o governo do estado durante quase 30 anos e muitas gestões da prefeitura, quase todas ou com aliados do PSDB, com quem o PSDB estava coligado para a prefeitura, que é menos conservadora, que tem uma característica diferente do conjunto do estado. Mas o PSDB acabou engolindo por uma onda conservadora da extrema-direita, e boa parte dessa bancada que o senhor falou, de 80 parlamentares que tinha na Câmara Federal, eram de parlamentares também de São Paulo, que tinha uma bancada muito forte do PSDB. O que aconteceu com o PSDB que hoje a gente vê? O senhor é um dirigente de Goiás, outro expoente importante é o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o deputado... Horácio Neves, de Minas Gerais, mas não temos um expoente paulista dentro desse... Com a saída do doutor Geraldo Alckmin, o PSDB em São Paulo, saída de João Dória, Geraldo Alckmin, o que aconteceu com o PSDB de São Paulo? O senhor tem um projeto para ajudar o Diretório Estadual de São Paulo? Como vocês procuram recuperar aquele legado de Mário Covas e de tantos outros que estiveram no PSDB de São Paulo? Bom, um outro fator que nos levou a essa situação foram as prévias. Prévia é um instrumento democrático, bonito, é um conceito moderníssimo, mas na prática, no nosso caso, na eleição presidencial, foi nefasto, porque dividiu, e dividiu também São Paulo, mas dividiu o país todo. E uma das minhas tarefas da nova direção executiva é reunificar o partido. Nós temos quadros muito bons, vários ex-governadores que fizeram bem para os seus estados, fizeram excelentes gestões. Nós temos uns 10 ex-presidentes do partido, que são quadros da melhor qualidade, todos dispostos a contribuir nesse momento. Aqui em São Paulo, nós tivemos um bom desempenho do Rodrigo Garcia, que acabou sendo tragado, como eu também fui, pela polarização e pela falta de candidato a presidente da República. Eu acho que isso foi decisivo para que a gente tivesse a derrota em São Paulo. Em São Paulo, nós temos ainda bons prefeitos, cidades estratégicas, e agora um deles, um dos mais importantes prefeitos de São Paulo, foi para a Executiva Nacional comigo. O Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, é o nosso vice-presidente. E representando, eu espero, essa força de São Paulo. Mas eu quero abrir o maior espaço possível e a minha agenda para conversar com as pessoas de São Paulo, com os líderes de São Paulo.
nós temos muitos ex-prefeitos ou lideranças, vereadores, que, embora não estejam nas prefeituras, estão no PSDB e vão protagonizar, quer dizer, vão disputar de igual para igual as prefeituras. Essa questão da desidratação de prefeitos, ou seja, da saída de prefeitos, é algo natural. Eu fui governador em 2 ocasiões, 2 vezes no primeiro momento, depois mais 2 vezes. E é assim, é impressionante o quanto o poder, especialmente o poder estadual, atrai prefeitos. Os caras querem verbas, querem prestígio, querem cargos, querem... E aqui em São Paulo não havia isso, embora houvesse sempre rusgas dentro do PSDB, Grupo do Geraldo, Grupo do Serra, Covas, depois do Dória. Embora não houvesse disputa não houvesse quebra da nossa hegemonia, mas havia as brigas internas. Quando um ascendia ao poder, o grupo dele era mais forte, e às vezes acabava que o outro ficava meio de escanteio. Existiam as divisões internas. Com o fim desse ciclo de 28 anos, com muitos benefícios a São Paulo, todos sabemos disso, o PSDB modernizou para valer São Paulo na infraestrutura, na saúde, na educação e em tantas outras áreas, na ciência e tecnologia. Mas, com a saída do poder, era natural que houvesse a migração de muitos prefeitos para a base do governo. Isso não tinha acontecido antes, porque a gente tinha permanentemente a hegemonia paulista, o poder. Agora, sobraram prefeitos importantes e onde os prefeitos aderiram, a gente tem outras lideranças que vão disputar. E nós vamos apoiar essas candidaturas em São Paulo afora, né? Vamos discutir, por exemplo, a questão da capital. Eu quero me reunir com os vereadores, quero me reunir com pessoas da capital, com a direção do partido, para a gente conversar sobre estratégias em relação à capital também. Mas vocês têm razão, os desafios são muito grandes. Esse desafio de reunir São Paulo, de dar autonomia a São Paulo, de dar força a São Paulo, são desafios grandes. Eu, por exemplo, marquei para segunda-feira agora uma visita ao ex-governador Rodrigo Garcia. Eu vou ao escritório dele, conversar um pouco com ele. E pretendo me reunir com a bancada federal, com a bancada de deputados estaduais, com a bancada de vereadores da capital e com prefeitos. Eu acho que na direção de um partido como o nosso, que tem tantos e bons exemplos de bem feitos de trabalho pelo país, a gente vai ter que trabalhar, pode ter preguiça. Mãos à obra, pé na estrada, é o que eu vou fazer. É o que eu sei fazer. Presidente, o senhor tem... São Paulo me parece um campo prioritário para o PSDB, é a origem do PSDB, é onde o PSDB construiu uma boa parte de sua história. E o senhor, como um governador de Goiás, né, foi fruto de toda essa mobilização, né, de São Paulo. Mas o PSDB hoje vive, como o senhor mesmo já disse, rusgas internas, né? São alguns grupos, o PSDB não sabe ainda qual é a cara dele, se ele é de direita, se ele é de centro, se ele é de centro-esquerda, como foi na gênese do partido. E tem hoje uma disputa entre o grupo do deputado Aécio Neves, tem o Eduardo Leite, que é uma liderança proeminente, mas tem uma visão um pouco diferente do que ele espera do partido e a relação com o governo. Há agora uma disputa com relação à presidência da Fundação Teotônio Vilela, né, do Instituto Teotônio Vilela. Então, como é que o senhor está lidando, como é que o senhor pretende lidar com essas disputas que tem muito a ver com a questão ideológica também? Para que lado vai o PSDB? Ele vai ser um PSDB mais de direita? Vai ser um PSDB mais neutro, mais parlamentar? Qual a visão em relação ao governo? Como é que o senhor avalia esses cenários? Bom, primeiro ponto, tem que haver um freio de arrumação. Ou o PSDB se reencontra naquilo que a maioria achar que é o foco em termos pontuais, ou em termos programáticos, em termos ideológicos, ou acaba. As pessoas precisam entender que a gente vive um momento crucial no partido. E, nesse sentido, ou a gente resolve as nossas questões internas, que não são tantas, e vamos todo mundo seguir no sentido de organizarmos as eleições municipais com bons quadros e depois nos preparar para a eleição presidencial com um excelente quadro que nós temos, que é o Eduardo Leite,
Ou então não dá para... Eu vou me dedicar esses 2 anos a ajudar o partido. Agora, não adianta só a minha vontade de outros membros do executivo. Você precisa de um trabalho coletivo. Vaidades precisam ser colocadas de lado, interesses pessoais precisam ser colocados de lado, e centrar fogo naquilo que nos une, naquilo que nos anima, nos estimula, que é preparar um plano para o Brasil, lançar uma candidatura com boas perspectivas para protagonizar no futuro a presidente, que é o Eduardo, ajudar o Eduardo e os nossos governadores, Rido e Raquel, a fazerem bons governos, são bons governadores, ótimos governadores, e íamos com jeito resolvendo essas questões, essas rusgas que ainda existem, e, na minha opinião, fundamentalmente originadas nas prévias. Então, essa é uma questão fulcral para mim. Por outro lado... Mas só para ver se eu entendi, presidente, o senhor diz que o senhor tem medo da possibilidade do fim do PSDB, da atual situação, continuar? Não, eu não temo isso. Um partido como o PSDB... Já aconteceu com o PT se enfraqueceu fortemente com o impeachment da Dilma, com o problema do mensalão, do petrolão, e voltou. Não existe fundo do poço em política. A gente brinca que em política fundo do poço tem mola. Então, o que a gente precisa fazer é reaglutinar, conversar muito e definir o que a gente pensa em relação ao país, de que lado nós estamos. Nós não estamos nos extremos. Nós somos o partido do centro moderado, democrático, no equilíbrio. Nós vamos bater muito nisso. Você não precisa ser de extremo A ou B para fazer boas gestões. Em Goiás, eu governei esse tempo todo com pessoas dos mais diferentes espectros ideológicos, colocando pessoas certas nos lugares certos, técnicos, políticos, pessoas que realmente me ajudaram a fazer 4 governos. Nós tivemos 5 vitórias seguidas em Goiás por conta desse modelo. Tínhamos um governo reduzido, nós só tínhamos 10 secretarias no nosso governo, esse nosso último governo. E fazer oposição, sim, ao governo federal. Nós não ganhamos as eleições, nós fomos mandados pelos eleitores para a oposição. Isso está claro dentro da sua plataforma, na mensagem que o senhor passou para o partido, na convenção. Isso está nítido. O PSDB é um partido de oposição. Agora, não oposição ao Brasil. Ninguém é inconsequente, nós não somos um partido inconsequente. Quando a gente fala em partido do equilíbrio, é exatamente mensurar aquilo que não está certo. Por exemplo, eu não gosto dessa política externa do governo que fica elogiando ditaduras. Ditadura da Venezuela, ditadura do Irã, ditadura daqui, ditadura da acolá. Está errado. Essa coisa de ficar dando palpite em guerra da Ucrânia, guerra do Damasco, do Oriente Médio, esquecendo das guerras que a gente tem aqui dentro do Brasil, que são seríssimas, que é a guerra das milícias, do narcotráfico. Quer dizer, outra coisa, eu acho que o PSDB não pode concordar com a gastança desenfreada. Eu costumo brincar que corte de gastos públicos é como cortar unha. Você tem que cortar o tempo inteiro. Então, pontualmente, nós vamos colocar a nossa visão, a nossa opinião, e eu vou fazer isso claramente, em relação aos temas que, na minha opinião, não estão indo bem. Agora, então vamos lá, que temas são esses? Reforma tributária é necessário, marco fiscal, a agenda econômica? Exatamente. Eu já falei, tem a questão do feminicídio, que é gravíssimo hoje. O país hoje tem índices terríveis em termos de assassinato de mulheres por companheiros, por maridos. A gente tem o problema da segurança, que é gravíssimo em alguns estados do país. Nós temos a agenda fiscal, que se a gente não tiver um freio de arrumação na gastança, 40 ministérios, isso não pode. Essa coisa do arranjo para todo mundo é um negócio que está errado. Mas isso aí é fundamental, indispensável para que haja umas acomodações e o equilíbrio aí das forças e governabilidade. Quer dizer, esse presidencialismo de coalizão não deu certo, não dá certo. Agora, eu não sei como é que as coisas ainda não pipocaram no Brasil. Quer dizer, o presidente do Banco Central, na minha opinião, tem sido um herói para segurar as pontas.
eu acho que o ministro da Fazenda também tem feito um esforço para segurar as pontas aí na questão fiscal. Se a gente não tiver cuidado com o equilíbrio fiscal e com o cumprimento rigoroso da lei de responsabilidade fiscal, o Brasil daqui a pouco desenfreia aí, como aconteceu com a Argentina. A gente espera que isso nunca ocorra. Agora, as pautas relacionadas a reformas, por exemplo, reforma administrativa, e todas as reformas que forem boas para o Estado, como o PSDB fez, no caso das telecomunicações, no caso da energia, criação das agências reguladoras, no caso da lei de responsabilidade fiscal, que não deixou de ser uma reforma do Estado, colocando limites, a questão do plano real, medicamentos genéricos, enfim. Essas pautas todas que forem a favor do Brasil contarão com o apoio nosso. Agora, eu acho que não pode haver dubiedade em relação ao que o PSDB representa. O PSDB é a oposição, isso está claro. Presidente, isso foi exatamente um dos fatores de uma certa disputa na convenção do partido na última quinta e sexta aqui em Brasília. O ex-senador José Aníbal, representando talvez um grupo que aposta numa oposição mais moderada ao governo, enquanto o senhor dentro de um grupo que acredita que o PSDB tem que ter uma posição mais incisiva ao governo Lula. Daí agora o senhor veio com o apoio do deputado Aécio Neves, você veio com o apoio de diversos figuras históricas do PSDB para ocupar essa direção. Então, provavelmente, a cara do PSDB daqui para frente vai ser de uma oposição mais assertiva ao governo Lula. Daí eu lhe faço também a pergunta, se isso é fato e qual é a avaliação do senhor dos maiores erros e os maiores acertos, um ou dois, que o senhor veja nesse primeiro ano de gestão do presidente Lula, na sua terceira gestão aqui na frente da presidência. Olha, em primeiro lugar, na minha opinião, não há oposição moderada ou oposição mais agressiva. Existe oposição. O PSDB é um partido de oposição. E eu tenho certeza que todos esses líderes, você citou o Zé Aníbal, que é um querido líder, um amigo, uma pessoa que fez um bem ao longo do tempo ao partido, todos nós temos essa visão. E eu disse claramente que ninguém será irresponsável ao ponto de querer ver o Brasil pegar fogo. Quer dizer, a gente quer contribuir naquelas agendas que sejam boas para o país. E o PSDB sempre foi um partido que se ancorou na responsabilidade. Você veja, por exemplo, que essas pautas, em vários governos modernos, de avanços, pautas que representaram avanços na gestão, reformas, a gente apoiou, independentemente de qual fosse o governo. Agora, nós não tivemos a mesma reciprocidade quando estávamos no governo, as duas gestões de FHC, do PT. O PT nunca apoiou qualquer pauta que tivesse a iniciativa do PSDB. Eu me lembro, por exemplo, quando fui deputado federal, na primeira gestão do FHC, que nós apresentamos uma proposta de reforma da Previdência. Perdemos por um voto naquela época. Tivemos 307 votos, precisávamos de 308. Se nós tivéssemos aprovado aquela reforma lá atrás, o Brasil seria outro hoje do ponto de vista de equilíbrio fiscal. E naquela época havia uma outra proposta, até anterior à nossa, que era do deputado Eduardo Jorge, do PT, à época. Hoje eu nem sei se ele está no PT, mas ele saiu. Mas eu cheguei a defender que nós retirássemos a proposta do PSDB, do governo, e apoiássemos a proposta do Eduardo Jorge. Pelo menos o voto dele a gente teria, com os 307, nós teríamos aprovado a reforma da Previdência. Mas o PT foi radicalmente contra essas reformas todas. Hoje todo mundo tem celular, tem um telefone na mão. Foi graças a uma mudança que a gente fez, conceitual, quebrando monopólios. Nós não tivemos apoio do PT na criação do Fundef, com o Paulo Renato. Nós não tivemos apoio do PT na aprovação da lei de responsabilidade, na aprovação do Plano Real. Então, assim, não dá para ficar cobrando do PSDB uma postura além daquela que diga respeito aos interesses do país, dentro de um conceito de responsabilidade que nós sempre tivemos. E, ao contrário do que fizeram, eram pautas boas, assertivas, importantes para o Brasil, e a gente não tinha esse apoio. Em relação ao governo Lula, eu acho que essa preocupação com a agenda ambiental é um acerto.
Eu acho que a preocupação do Haddad em relação a essa questão fiscal é um acerto, em que pese uma corrente toda contrária, tensionando para que a gastança continue. Eu acho que são dois acertos. E erros eu já falei. A gente tem um problema gravíssimo na segurança pública, que precisa da presença do governo federal. Eu sempre defendi, no tempo em que eu fui presidente do consórcio de governadores do Brasil Central, que nós tivéssemos um reforço fortíssimo nas fronteiras, por onde chegam as armas contrabandeadas, por onde chegam as drogas, quer dizer, uma presença, quer dizer, eu acho que a gente tinha que ter uma força-tarefa permanente para vigiar as fronteiras e os aeroportos. Quer dizer, um cuidado redobrado nos aeroportos e por onde chegam as cargas, por onde chegam as mercadorias e chegam as pessoas. Essa é uma questão. A outra questão, política externa. Tem acertos? Tem. O presidente tem viajado o mundo, tem procurado reinserir o Brasil aí em muitos contextos, mas, na minha opinião, é um grande erro apoiar ditaduras. Uma coisa é falar para dentro do Brasil que somos a favor da democracia, das instituições, etc., e depois, na prática, defender-se ditaduras. Não dá certo, não está certo. Aí é outra preocupação que eu tenho em relação a essa agenda da gastança. Eu acho que é um erro também não se colocar um freio nesses gastos, que, na minha opinião, muitos deles são desnecessários. Presidente, qual é o papel hoje do deputado Aécio Neves? Qual o papel e a importância dele dentro do PSDB e de que forma ele foi importante para que o seu nome fosse aceito de forma consensual? O deputado Aécio Neves, além de ser um dos nossos 14 deputados, quase chegou à presidência da República. Foi um bom governador, um excelente governador de Minas Gerais. Eu tenho com o Aécio uma relação anterior ao PSDB. Quando eu era presidente da juventude do PMDB de Goiás, o Aécio era presidente da juventude do PMDB de Minas Gerais, quando o avô dele era governador. Então, essa relação nossa começa em 83, 84. Mas eu tenho outros amigos. Eu recebi o apoio decisivo do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, do governador Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul, dos ex-governadores, quase todos eles estiveram na minha chapa. A governadora Raquel também sinalizou favoravelmente, embora estivesse viajando. Tive apoio da bancada federal, dos senadores, Plínio e Zalci. Então, eu cheguei ao partido por muitas mãos. No processo de formação de chapa, nós nos juntamos, eu, o Aécio, o Azambuja e muitos outros. Mas a gente fez uma convergência no dia da apresentação, fizemos uma chapa só, e desde então o meu nome começou a ser lembrado por boa parte, uma parte muito majoritária do partido. Isso me levou a aceitar, porque é um desafio. Isso não é uma tarefa fácil. Eu não queria ser presidente agora. Eu tinha um sonho de ser presidente do partido. Afinal de contas, são quase 29 anos de militância, 6 mandatos exercidos pelo partido, 5 mandatos majoritários. Eu apoiei todos os presidentes do partido, apoiei os candidatos a presidente da República. Nós só perdemos uma eleição presidencial, um candidato do PSDB em Goiás, só a última do Geraldo, em 2018. Ele sempre fez um esforço muito grande, sempre fui um operário do partido. Então, eu não queria, não podia agora, mas eu aceitei porque eu acho que é uma missão difícil, mas é uma missão nobre, e eu acho que isso é importante para o Brasil. Ter partidos nítidos, ter partidos que tenham posições claras, partidos com experiência, é importante para uma democracia. Eu acho que o PSDB é muito importante para o Brasil, estando ele ou não no governo. O senhor vai conseguir manter a governadora Raquel no partido? Olha, eu nunca conversei com ela sobre isso, né? A gente ouve especulações. Se depender de mim, todo o esforço será feito. Quando ela voltar de viagem, eu vou pedir uma audiência. Se ela marcar, eu vou ao Recife para falar com ela, dar tranquilidade a ela, no sentido de que ela tenha flexibilidade como governadora para se relacionar com os governos municipais, com o governo federal, enfim. Mas, em política, a gente tem cada estado, cada região tem uma situação. E agora eu vou trabalhar com todas as minhas forças, não só eu, o partido todo, para que ela se sinta confortável no PSDB. E vou finalizar também
para que outras pessoas venham para o PSDB ou voltem para o PSDB. Vamos fazer isso de forma bastante pragmática, mas de forma também cirúrgica, né? Vamos definir o que é possível fazer para aumentar o número de deputados federais, como fazer, aumentar o número de senadores, ser menos difícil, porque o senador pode mudar de partido. A gente sabe que existem senadores dispostos a virem para o PSDB. Enfim, não é uma tarefa fácil. Tem que botar o pé na estrada, trabalhar fortemente para que o partido volte a ter o protagonismo que teve e, mais do que isso, volte a contribuir fortemente com o nosso país. Você falou, presidente, de trazer nomes de voltas. Isso não incluiria o vice-presidente Geraldo Alckmin, imagino. Como é que Acho está o partido ainda essa ferida de perder um quadro tão expressivo como ele? Não, eu sempre fui muito amigo do Geraldo, vice-presidente Geraldo Alckmin. Fomos colegas governadores 4 vezes, né? Ele em São Paulo e eu em Goiás. Você tem uma relação muito boa. Eu o apoiei 2 vezes para presidente. Quando ele foi candidato da última vez, eu era o primeiro vice-presidente do PSDB na campanha dele. Eu é quem anunciei o resultado da convenção, a candidatura do Geraldo. Mas, assim, ele está hoje no outro polo, vice-presidente da República, está muito próximo ao PT e ao Lula. Então, essas coisas a gente nem cogita. Eu acho que até seria desrespeitoso da minha parte. Presidente, com relação à imagem do partido, ao posicionamento do partido, ele está mais à direita ou está mais à esquerda? Está no centro. Nós sempre tivemos apoios um pouco mais à direita, especialmente por conta da pauta econômica, reformas, privatizações, gestão, e sempre tivemos também apoio da centro-esquerda, de um bom público, de pessoas independentes, com esse viés mais de centro-esquerda, na pauta social, medicamentos genéricos, a questão do Fundef para a educação, pauta de apoio à educação, o programa de saúde da família, plano real, e os programas de transferência de renda. Nós começamos nos nossos governos. O primeiro programa de transferência de renda no Brasil começou em Goiás, o programa Renda Cidadã, que depois virou Bolsa Família. Virou Bolsa Escola no governo Fernando Henrique, depois Bolsa Família no governo Lula. E até por sugestão minha na época. Os programas que a gente teve na área social, em relação à habitação, por exemplo, programas na área de saúde, foram muitos. Então, essa pauta social foi uma pauta forte para o PSDB. O PSDB assentou muita gente na reforma agrária. A gente fez menos barulho, mas tivemos muito mais efetividade, com Jugman, enfim, com políticas realmente de assentamento. Essa pauta social trouxe para o nosso espectro e para os nossos governos muita adesão também de pessoas um pouco mais à esquerda. Mas eu reafirmo, o nosso compromisso é com o centro moderado, é com equilíbrio, mas com aquele equilíbrio que junte, que some a favor do país. Um dos 2 únicos senadores do partido hoje é aqui do Distrito Federal, o senador Exalci, que também já teve seus embates internamente dentro do partido. Chegou um momento em que ele quase saiu, ele perdeu, a bancada desidratou muito. Como é que é a relação do senhor com o Exalci e como é que o senhor vê aí o cenário do PSDB aqui do DF para o ano que vem com relação à sucessão do Ibanez? O senhor que está muito próximo, o senhor é da região, conhece bem aqui a política local. Eu conheço o Exalci há pelo menos uns 20 e poucos anos. Sempre estivemos próximos aí na política. Ele participou de governos e tivemos sempre uma relação muito amigável, muito boa. E agora, nesse projeto de presidir o PSDB, ele foi um dos primeiros que me apoiou. E até disse numa entrevista que teria se voltado a ter ânimo com a minha chegada, com a possibilidade da minha chegada. Eu vou apoiar fortemente o Exalci. Mas não só o Exalci no DF. Eu vou apoiá-lo no sentido da gente trazer mais senadores para o partido, voltar a ter bancada. Incrivelmente, o PSDB não tem bancada no Senado. Não tem o PSDB perdeu a sala de liderança. Não tem liderança no Senado. E eu vou trabalhar de uma forma assim, bastante artesanal, eu diria, ajudando o Exalci e o Plínio. Eu acho que essa vai ser uma das minhas principais missões.
O senador Isalci, inclusive, disse que estava muito confiante em conversa com a gente, que o senhor ia ajudá-lo a ampliar essa bancada e recuperar essa liderança. Mas eu queria perguntar para o senhor falou esquerda e direita, e o senhor antes falou sobre federação. Tem novas federações em vista como possíveis casamentos, possíveis relações do PSDB com outras legendas. Eu conversando essa semana com uma liderança jovem do MDB, ele disse que está muito confiante em avançar na discussão, que o presidente Baleia Rossi estava muito confiante em avançar na discussão com o PSDB em montar uma federação, que seria trazer um pedaço do MDB que saiu, gerou o PSDB, né? E eu perguntei para ele assim, mas daí você acha que o MDB vai ficar mais pró-governista ou mais para a oposição com essa federação? Ele disse que estava confiante que o PSDB acabaria vindo para uma linha menos oposicionista. O que o senhor acha disso? E como é que anda essa federação? O senhor já conversou com o presidente Baleia Rossi? Olha, eu recebi mensagens de cumprimentos de vários presidentes, dentre eles o Baleia. Eu pretendo visitar vários presidentes de partido a partir de agora. Eu quero fazer uma agenda para conversar. Em política, o exercício do diálogo é fundamental, é indispensável. E eu vou conversar com todo mundo. É claro que eu não darei um passo sequer sem ouvir a executiva, sem ouvir as principais lideranças e, sobretudo, sem ouvir o nosso presidenciável, o nosso pré-candidato, que é o Eduardo Leite. Está longe ainda e a gente vai torcer para que ele seja cada vez melhor governador. Mas eu vou ouvir todo mundo, mas eu vou conversar, eu vou procurar definir uma agenda, isso até o Aécio também me sugeriu, uma agenda proativa no sentido de conversar com essas pessoas. Acho que qualquer definição em termos de federação só virá depois das eleições municipais. Não vejo muito clima para a gente fazer qualquer movimento mais forte agora nesse período de eleições. Mas já há disposição de vários líderes aí de conversarem conosco. Então, a primeira pessoa que eu vou procurar vai ser o presidente do Cidadania, que é o nosso federado. Mas eu vou procurar a Renata do Podemos, que conversou comigo no dia da convenção, vou procurar o Rego Baleia. Eu recebi também mensagem do Ciro, presidente do PP, recebi mensagem do Kassab, de cumprimentos. Enfim, eu tenho falado muito com o presidente Temer, de quem eu sou amigo. Nós vamos conversar. Eu acho que o PSDB precisa chegar a 2026 com musculatura, seja através do seu próprio fortalecimento, e esse é um caminho que a gente vai procurar, seja através de federações e do fortalecimento através desses movimentos. A gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, governador. Presidente, agradeço até essa presença, mas vou falar rapidamente sobre questões de momento em que o PSDB vai precisar se posicionar. Vamos lá. Primeiro, indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Qual a opinião do senhor? Eu não conversei com os senadores, eles é que vão votar, e eu prefiro não dar minha opinião nesse momento sem antes conversar com os senadores em respeito à autonomia deles. Mas, pessoalmente, qual a imagem que o senhor tem? Eu tive uma boa relação com o ministro, com o governador Flávio Dino, quando eu fui governador de Estado. Ele participava do consórcio Brasil Central, do qual eu era presidente. Acho que é uma pessoa séria, preparada. Com relação à reforma tributária, o vice-presidente Geraldo Alckmin reclamou da quantidade de desonerações que o Congresso está embutindo no texto. Qual a opinião do senhor? Me preocupa na reforma tributária aumento de tributos, aumento de impostos. Sempre se falou em reforma tributária para desonerar, para simplificar, no mínimo, sendo uma reforma tributária neutra. Eu não quero entrar nem no mérito da questão do Goiás. Goiás vai perder muito com a reforma tributária. E eu sempre alertei em relação a isso. Eu acho que os estados emergentes têm que ter uma salvaguarda para continuarem com as indústrias que a gente levou e continuar também tendo receita. A tributação no destino, em lugar da tributação na origem, como acontece hoje, vai prejudicar fortemente os estados mais produtores e que não são necessariamente os estados mais populosos e os estados que estão entre os 5 mais ricos, né? Então, essa é uma... Agora,
esse excesso de desonerações acabam privilegiando alguns em detrimento de outros. O aumento, vários estados já estão começando a aumentar a alíquota básica do ICMS. Então, isso tudo é muito preocupante. Com relação aos vetos do presidente, O Congresso tem autonomia para derrubar veto, para manter veto. Acho que depende de cada veto, né? Aquilo que não for bom, acho que o PSDB tem que derrubar todos. Isso inclui a desoneração da folha, presidente? Não, acho que desoneração da folha é uma atitude acertada. é acertado que é a desoneração ou o veto à desoneração? Não, a desoneração. Tá. Qual é a expectativa do senhor para esse início de ano? Qual é a prioridade que o PSDB elenca para esse início de 2024? Nós vamos ter uma pauta muito longa, abrangente. Do ponto de vista interno, a primeira providência minha será apresentar alguns temas, criar alguns grupos temáticos para a gente discutir, debruçar, mergulhar nesses temas para a gente ir falando deles no país. E depois, pontualmente, a gente ir analisando cada passo no Congresso, cada passo no governo, e irmos nos posicionando. E eu vou procurar me reunir com um partido, não só em Brasília, mas eu vou andar. Essa será a minha prioridade. Andar, ouvir, conversar, estimular, tentar recolocar algumas coisas que ainda precisam ser colocadas no lugar. Finalmente, relação com o Supremo Tribunal Federal. Existe crise entre a política e o Supremo, entre o Congresso e o Supremo? E qual a avaliação do senhor com relação ao projeto que limita poderes do Supremo? Olha, é inegável que houve um constrangimento, aí houve um atrito, isso todo mundo sabe. Acho que é preciso garantir a harmonia entre os poderes. São independentes. Eu tenho um respeito profundo pelo Supremo e tenho um respeito profundo pelo Congresso. Eu fui deputado e fui senador. Mas acho que é preciso que se entendam, né? E, como eu não sou senador nem deputado, eu não quero ficar dando opiniões em relação àquilo que não me cabe. O que eu acho é que, no Brasil, as instituições são fortes, são democráticas, e, quando necessário, elas conversam e resolvem as situações de conflito entre elas próprias. Presidente Marconi, para assim, para encerrar, não sei se o Vinícius tem mais alguma questão, mas assim, nós temos, olhando 2024, nós temos 26 capitais e mais de 5 mil municípios no Brasil que vão estar em disputa. Vai ser o seu grande teste no ano que vem. Qual é o seu objetivo, qual é a meta do partido em prefeituras, em vereadores, em tamanho que o partido quer ter e quem vai se apoiar e quem vai ser o candidato de São Paulo? Já está fechado isso? Olha, primeiro, esse não é um desafio só meu. Isso é um desafio de todo mundo. Ninguém constrói partido sozinho. Eu jamais teria essa pretensão. Eu vou contribuir. Espero, sinceramente, que a gente mantenha pelo menos o número de prefeitos que a gente tem atualmente e, de preferência, que a gente amplie o número de prefeitos. Eu acho que é possível a gente ampliar o número de prefeitos, de vereadores. Agora, é uma tarefa difícil. A gente vai ter um fundo partidário menor, vamos procurar trabalhar esse fundo da melhor maneira possível para que ele seja otimizado e bem utilizado, né? Em relação a São Paulo, eu acho que, com o tempo aí, os paulistas vão se acertar, vão resolver, vão definir o que fazer. Eu vou apoiar e vou trabalhar para que a gente tenha pacificação, não a pacificação, não a paz de cemitérios, mas a paz democrática, oriunda do debate e dos consensos necessários. Mas o senhor não vê preconceito do PSDB, por exemplo, se aliar ao Tarcísio na reeleição dele? Não, o PSDB com certeza terá candidato ao governador de São Paulo em 2026. Eu não tenho dúvida sobre isso. O PSDB é um partido que tem história em São Paulo e não vai desperdiçar isso. Ok. Presidente, muito obrigado pela conversa, pela sua disponibilidade nesse sábado de manhã. Eu que agradeço a vocês. Também deixaram suas famílias aqui para me entrevistar. Boa sorte.